Buenas! E aí, beleza? Então, tão firme aqui, né? Nosso curso básico, a temporada A Cor do Som. Pois é, envolvendo, né, a palavra oral. E começamos a pensar em morfologia, agora vamos para o nosso episódio 6. E nesse episódio 6, dentro de morfologia, envolvendo substantivo e adjetivo, o nome do episódio agora é Ser ou Não Ser? Hein? Eu te falei, né? Eu te falei que no final da aula do episódio 5, né? Ser ou não ser? Será que ser aqui, eu estou falando do verbo? Tem a ver. É o verbo, ser ou não ser. Mas é ser substantivo ou não? Ser adjetivo ou não? O troca-troca de posição na morfologia é um tema muito importante para a gente. Como que muitas vezes a classe gramatical, de acordo com o contexto, deixa de ser uma classe e passa a pertencer a outra classe. E é muito legal a gente perceber isso na prática. Então, você quer ver? Ó, vamos para a nossa questão número 4. Olha aí, ó. Ó, todo mundo entende a frase. É uma frase interessantíssima, muito do dia a dia nosso, né? Pensar, refletir sobre isso. Veja, observe a palavra cachorro no seguinte enunciado. Mais vale um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Olha que interessante, hein? Você entendeu a frase, entendeu? Todo mundo entendeu. Só que a banca quer saber o seguinte. Na ordem em que aparece a palavra cachorro, será classificada como... Aí você vem, ó, substantivo, adjetivo. Ah, questão de morfologia. O cara quer saber quando que cachorro é o ser ali. Ser ou não ser o cachorro? Então, ó, para ilustrar essa primeira parte da frase, mais vale um cachorro amigo, eu poderia usar, por exemplo, essa imagem. Que tal? Ó, que lindo. Olha, olhar do cachorrinho, gente. Coisa linda, né? É um cachorro amigo, né? Não fala que o melhor amigo do homem é o cão? Depende, né? O melhor amigo do homem é a sua conta bancária. Podre, né? Podre. Aqui está o cachorro. E o cachorro é um amigo? Sim. Então, ó, mais vale um cachorro amigo. O cachorro aqui, ó, é o ser, é o substantivo. Me dê uma característica desse cachorro. Amigo. Opa, amigo aqui, ó, é o atributo. Atributo, hein? É a característica que eu estou dando para o cachorro. É o adjetivo. Nessa frase, o cachorro é o ser, nessa primeira parte. Ele é o ser, ele é o substantivo. Beleza, jogando com a questão, então, ó, eu já posso descer aqui e eliminar a letra B, eliminar a letra C, não tem nada a ver com advérbio, e eliminar a letra D. Né? Já estou entre duas, substantivo, letra A e substantivo na letra E. Agora vou para a decisão. Mais vale um cachorro amigo, olha agora, do que um amigo cachorro. Opa, peraí. Do que um amigo cachorro. Peraí, agora o ser é quem? Agora o ser é o amigo. Agora, um amigo, eu estou falando da pessoa agora, você está vendo? E me deu uma característica dela, amigo cachorro. Eu não sei por quê, cargas d'água, a gente, ao querer dizer que o amigo é um amigo da onça, né, é um canalha, é um traidor, a gente fala que o cara é um cachorro. Não tem nexo isso, né? Na verdade, não tem nexo, porque o cachorro não é o melhor amigo do homem, então eu queria ter um amigo cachorro. Mas não, quando a gente fala um amigo cachorro, quer dizer que é um cara que não merece confiança e tal. É totalmente irônico isso aí, né? E não sei de onde surgiu esse termo, enfim. Mas nessa frase agora, o que poderia ilustrar, uma imagem que poderia ilustrar essa outra frase que é essa, ó, que tal? Amigo da onça. Ó, o amigo da onça, ó. O que o amigo da onça faz? Você está afogando, ele vai e te ajuda a afundar. Esse é o amigo da onça. Tá vendo? Então, nessa frase aqui, ó, o que o cachorro está fazendo? Caracterizando o ser. Lá em cima, o cachorro era o próprio substantivo. Agora, ele passou a ser a característica, um amigo cachorro. E aí, nesse episódio, a ideia é esta. É pensar que, muitas vezes, a classe gramatical vai depender de quê? Do contexto. Né? A classe gramatical vai depender do contexto. Tá? Ah, eu tenho um gato lindo, um gato lindo. Ah, o gatinho, esse gatinho vem aqui, miau, é o animal. Ah, mas aquele seu amigo é gato, passou a ser característica. Tá vendo? Então, é muito comum isso, que a gente use animais como caracterizações de pessoas. E nesse caso, o animal deixa de ser o próprio ser e passa a ser uma característica do ser. Ser ou não ser? E no final, então, está aqui a resposta, né? Ó, na letra A. Beleza? A beleza, e de novo, tá? Eu sempre tenho que reforçar isso. Independentemente de acertar ou errar a questão agora, isso não importa. Acertar ou errar agora não é o importante. O importante é você perceber comigo esses conceitos, né, que são
largamente difundidos, cobrados nas provas, e isso aqui é um momento, é um exercício, e que vai cair de novo de outro jeito, às vezes um pouquinho diferente a forma de cobrar e tal, mas que você vai assimilando, vai adquirindo esse conceito, né, passo a passo, sem se preocupar em acertar a questão. Ah, professor, mas por que eu faço então a questão? Você pede para a gente fazer e tal, né? Até uma aluna brincou comigo e falou assim, professor não pede, professor manda. Então tá bom, então tá mandado, faça primeiro. Porque é bom para você se familiarizar com o assunto, né? Para você saber do que eu vou falar, para você ter aquela visão ali no papel, escrito, né? Para sua mente refletir, pensar, e depois você partir para assistir as aulas, aos episódios, tá? Primeiro faça, depois assista. Independentemente de acertar ou errar, o importante é estar junto comigo. Beleza? Agora é o seguinte, essa próxima questão, nesse nosso ser ou não ser, vai ilustrar para a gente um outro conceito, que é a questão da semântica das palavras. E é como a gente começa a envolver mais esse aspecto nesse episódio 6, começamos a envolver mais isso, a questão semântica. O que é semântica, professor? É o sentido das palavras. Então é um outro compartimento linguístico. Enquanto na morfologia eu penso na classe gramatical, na fonologia eu penso no som da palavra, na pronúncia, né? Em acentuação gráfica, eu vou pensar no posicionamento da sílaba tônica, nós veremos isso na sequência. Em ortografia, eu penso na grafia correta das palavras. Em sintaxe, eu penso nas funções sintáticas, que é coisa que a gente não verá aqui, mas estamos preparando você para isso depois, para trabalhar na área sintática. Na semântica, nesse compartimento, nós trabalhamos o significado da palavra e muitas vezes o significado vai depender de quê? Do contexto. E outra, que muitas vezes o posicionamento da palavra muda a sua natureza semântica. É o que esse exercício ilustra para a gente. Dá uma olhadinha, ó. Segundo Celso Cunha e Sintra, na verdade, ele não é Cunha e Sintra, tá? O enunciado da questão foi bem elaborado aí. Celso Cunha e Lindley Sintra. Lindley Sintra é um outro gramático que escreveu, tá? Uma gramática bem interessante, com o Celso Cunha. O Celso Cunha é muito bom. Eu tenho essa gramática, ela é muito boa, tá? Recomendo. Celso Cunha e Lindley Sintra. O nome do cara já diz tudo, né, gente? O cara é bom. Então, ó, segundo eles, o adjetivo anteposto assume, em geral, um sentido figurado. Ó, o papel estilístico do adjetivo. Ganhar figuração, sentido figurado, sentido metafórico. Em geral, não quer dizer que é sempre. O adjetivo anteposto, quando o adjetivo vem antes, ele valoriza o substantivo que ele acompanha, ele dá um estilo mais elaborado para o adjetivo, para o substantivo. Então é mais comum posicionar adjetivos antes do substantivo quando nós temos textos literários, por exemplo. Quando nós queremos dar uma floreada, queremos dar uma exaltada no papel do substantivo. Agora, seguindo. A cidade alternativa em que o sentido, olha agora, assumido pelo adjetivo anteposto, não seja diferente daquele que poderia ocorrer se ele, o adjetivo, estivesse posposto ao substantivo. Ah, professor, então quer dizer o seguinte, que de acordo com o posicionamento do adjetivo aqui, ele vai mudar de sentido. Não vai ser simplesmente valorizar o ser nessas posições. Não vai ser simplesmente dar um reforço estilístico. Vai ser mudar a semântica do termo. E em em 3 situações aqui, o posicionamento do adjetivo vai mudar o seu sentido no contexto, em relação ao substantivo que ele caracterizar. Ele não vai deixar de ser adjetivo, diferente daquilo que a gente fez agora, aí do amigo cachorro, cachorro amigo lá. A mudança de classe gramatical fazia com que mudasse o sentido da frase. Aqui, não vai mudar a classe. Quem era o adjetivo vai continuar sendo adjetivo, quem era o substantivo vai continuar sendo substantivo. Mas o posicionamento do adjetivo vai mudar o seu sentido em relação ao substantivo. Em todas elas, menos em uma. Ele quer essa. Vamos atrás? Letra A. Ela é uma simples secretária. Quando a gente fala assim que ela é uma simples secretária, olha o adjetivo anteposto ao substantivo. Ó. O sentido quer dizer o quê? Que ela é uma secretária sem uma formação mais elevada. Que ela é uma ordinária. Secretária ordinária. Ordinária aqui não é pejorativo não, tá? Que é ordinário. Não é esse sentido. Ordinário quer dizer que está na ordem. Ou seja, não fede, não cheira. Faz o arroz com feijão, sabe? É uma mera secretária. Viu? Sem um rebuscamento, sem algo que formalize, que seja mais elevado, que a qualifique mais. Não tem informações, não tem títulos e tal. Beleza? Beleza. Vamos fazer o seguinte? De propósito, eu vou mudar a posição depois. Então vem descendo comigo, ó. Vem descendo comigo, já volto. Eu vou pular a B. Posso pular? Pulei. Letra C. Não sei mais o que fazer para consolar a pobre moça. Pobre moça. Ah, o pobre anteposto. A moça quer dizer o quê? Uma moça triste, infeliz, amargurada. Beleza. Segura aí. Daqui a pouco a gente volta.
Não restam dúvidas de que ela seja uma grande mulher. Uma grande mulher quer dizer o quê? Uma mulher notável, importante, digna de destaque. Uma grande mulher. Agora vamos começar a mudar a posição dos termos? Vamos. Na primeira, ela é uma simples secretária. Agora, se eu mudar e disser, ela é uma secretária simples. Olha o que ele vai dizer agora. Que ela é uma secretária modesta, humilde. É uma secretária modesta, humilde. Né? Quer dizer, ela pode ter títulos e títulos, mas ela é uma pessoa simples. Uma pessoa que convive com todo mundo, que não é orgulhosa, entende? Algo que muda o sentido da palavra, cara. Muda mesmo. Muxa, que legal isso, hein, professor? Verdade. Então, cuidado você quando redige. Né? De acordo com a posição que você colocar a palavra, você vai... Isso não vai acontecer sempre. Esse exercício vai ilustrar pra gente isso. Que não é sempre que vai mudar o sentido, mas que tem hora muda. Certas palavras, certos termos mudam de sentido. Você quer dizer uma coisa e acaba dizendo outra. Então, são coisas diferentes. O termo não vai deixar de ser adjetivo, você está entendendo? Simples, não vai deixar de ser adjetivo ali, mas vai mudar a sua natureza semântica. Beleza. Letra A está fora, porque ele quer uma em que não seja diferente o sentido. Tá? Tá. Vamos pular B de novo. Pulei B. Não sei mais o que fazer para consolar a pobre moça. Pobre moça, uma moça infeliz, triste, amargurada. Agora, se eu mudar de posição, não sei mais consolar a moça pobre. Peraí, uma moça pobre, uma moça carente de recursos financeiros. Ela pode ser uma pobre moça rica, não é? Uma triste moça rica. Ela pode ser uma moça pobre feliz, não é? Então, a posição do adjetivo pobre muda a natureza semântica dele na frase. Beleza. Veja, não deixou de ser adjetivo. É verdade, mas mudou a sua natureza semântica. Então, a letra C mudou o sentido. Letra D. Não restam dúvidas de que ela seja uma grande mulher, uma mulher digna, notável e tal. Agora, ela seja uma mulher grande, ou seja, de tamanho maior, acima do padrão. Uma mulher grande. Viu? Muda o sentido? Muda. Agora veja a letra B. Nunca me esquecerei das janelas azuis naquela branca sala. Olha como que quando vem antes, é o que o Celso Cunha e o Linder Cinta falam, que o adjetivo assume um sentido figurado, que aqui não é bem figurado, a história figurada. Entenda que esse figurado quer dizer que valoriza o adjetivo, o substantivo que ele acompanha. Naquela branca sala, não parece que é uma sala assim, ela não deixa de ser branca, mas não parece que é uma sala mais estilosa, brancas nuvens no céu. É apenas um reforço estilístico para valorizar o substantivo. É um valor estilístico, algo mais poético, típico de poesia, isso, do gênero lírico, textos líricos, poema, letra de música, né? Brancas nuvens, branca sala. Agora, se eu mudar de posição e disser, nunca me esquecerei das janelas azuis naquela sala branca. Algo que perde aquele valor afetuoso, perde aquele valor poético, perde, mas continua com o mesmo sentido. Ele simplesmente passa a ser uma característica pontual, exata, natural da sala. Sala branca. Entenda que eu não estou mudando o sentido. Eu só estou reforçando a estilística, que é um compartimento que trabalha dentro da semântica. Aqui, do jeito que está escrito originalmente, está mais para o campo poético. Se eu mudar de posição, fica mais para o campo já exato, né, de uma descrição exata, pontual, mais próprio, por exemplo, de um texto informativo, jornal, revista, e o outro do texto poético. Valorizando mais o ser que ele acompanha. A mesma coisa aqui, ó. Quando falou assim, nunca me esquecerei das janelas azuis. Ó, como que não tem tanta elevação, são janelas azuis. Agora, se a gente colocasse das azuis janelas, não parece que é mais bonito, assim, mais elegante? Continua sendo azul, o sentido é o mesmo, não mudou como foram as outras palavras ali que a gente mudou de posição, mudou de sentido, né? Mas valoriza mais quando o adjetivo vem antes. É o afetuoso, é o íntimo, parece que é mais próximo da gente, né? Beleza? São detalhes tão pequenos dos adjetivos, são coisas muito grandes para esquecer, e de vez em quando vão estar presentes, você vai ver. Então, no final, está aqui a resposta, ó, tá? De novo, reforçando, não mudou a natureza semântica, continua com o mesmo sentido, é branco, é azul, mas valoriza ou acentua mais, dá mais intimidade, mais poético, só isso. A questão estilística e não semântica, não mudou o sentido. A resposta está na B. Mas, aqui nessa história, nesse episódio, qual que é o tema? Qual que é o lema? Ser ou não ser. Agora, no caso, não é simplesmente ser substantivo ou ser adjetivo. É o adjetivo ter um sentido ou outro, de acordo com o posicionamento dele. Legal, né? Legal? Então, para a gente fechar essa aula agora, esse episódio, sua questão número 6. Ó, olha lá.
Nos trechos dispostos nas opções abaixo, as palavras em destaque têm função gramatical. Falando nisso, está pensando em classe gramatical, tá? De conferir algum atributo àquelas que as sucedem, quer dizer, que vem antes delas. Conferir um atributo, professor, isso aí é característica de adjetivo, isso é papel de adjetivo. Conferir um atributo é outra forma de chamar, de falar característica. Conferir uma característica àquelas que as sucedem, aquelas que vêm antes delas. Essa afirmação só não é válida para... Então, quer dizer, que só tem uma alternativa aí, em que o termo que está destacado, que está grifado, não está caracterizando um substantivo antes dele, tá? Ou, perdão, um substantivo que a sucede, que vem depois, né? Eu falei que a sucede que vem, precedem, vem antes, tá? Então, no caso aqui, o substantivo que o adjetivo acompanha vem depois, suceder. Você sabe, sucessão vem depois. Então, quer dizer que primeiro está o adjetivo sucedendo, depois dele tem um substantivo. E em todas elas, o adjetivo está lá, o termo está lá para caracterizar, para trazer um atributo para o termo que vem depois. Menos em uma delas. Ele quer saber qual é. Então, vamos para lá, ó. Descobrimos que foi a melhor decisão. Ó, melhor vem e caracteriza a decisão. Quando sofre os impactos negativos dos nossos maus hábitos, vem e caracteriza os hábitos, atributo, característica. E entre as maiores ameaças à saúde do seu amigo do peito, ameaças, caracteriza as ameaças, certo? Pula a letra D, pula de propósito. Letra E, é capaz de causar grandes problemas, vem e caracteriza os problemas. E olha que interessante essa questão. E a gente já começa a entrar com mais gravidade. Nesse final do episódio 6, começamos a pensar com mais gravidade no que nós veremos bastante no episódio 7, que é a presença do nosso bom e velho substantivo abstrato. Aquele substantivo que vai dar nome, por exemplo, o resultado de uma ação, e agora vamos começar a avançar mais. O resultado de uma ação, o resultado de um estado. O estado em si é a característica. Então, por exemplo, quando eu digo assim, causar grandes problemas, problemas é o resultado daquilo que é problemático. Né? E problemas é um substantivo abstrato. A ameaça é o resultado da ação de ameaçar. O resultado da ação é a ameaça. O hábito é o resultado daquilo que é habitual, do estado habitual. Né? A decisão é o resultado de decidir. Algo que se decide é uma decisão. Então, todos esses substantivos aqui que eu circulei são substantivos abstratos. Eles só existem em função de um outro ser. Os problemas não existem naturalmente. Eles são classificados como problemas ou não, de acordo com o contexto com quem vive. Inclusive, não é aquilo que se fala em textos, em psicologia, autoajuda e tal, né? Usar o seu problema como se fosse uma válvula, uma mola impulsionadora para você vencer. Os problemas são colocados para a gente superá-los e tal, não é assim? Fazer de um limão uma limonada, não é isso? Transformar um problema numa vitória. Olha como que só é problema se você julgar como tal. A ameaça só é problema se alguém ameaçar. Os hábitos só é problema se alguém estiver habituado a fazer aquilo. A decisão só existe se alguém decidir. Por isso são substantivos abstratos. E nós veremos com mais profundidade agora, no episódio 7, que vai ser a hora que eu vou falar mesmo deles, tá? Por enquanto eu vim preparando, esbarrando em substantivos com você, abstratos, para entrar de sola já neles no seu episódio 7. Se prepare para ele, que vai ser show. Beleza? O fato é que em todas elas, os adjetivos estão vindo antes. E o que vem sucedendo nesses adjetivos são substantivos. E esses termos aqui atrás estão fazendo o quê? Dando atributos para os substantivos. Não são quaisquer problemas, são grandes. Não são quaisquer ameaças, são maiores. Não são quaisquer hábitos, são maus. Não é qualquer decisão, é melhor. Viu? Adjetivo, caracterizo, atribuindo qualidade, característica para substantivos. Em todas elas está sendo assim. Agora, olha a sua letra D. Ele, aí está falando assim, ó. Falava sobre a questão do coração. O texto falava sobre o coração, tá? Descobrimos que foi a melhor decisão em relação ao coração lá, quando sofre os impactos negativos dos nossos maus hábitos, está falando sobre a ameaça à saúde do coração, e entre as maiores ameaças à saúde do seu amigo do peito, aí, ó, sentido figurado do seu coração, né? É capaz de causar grandes problemas, falando sobre o coração, alguma coisa que causa problemas no coração, e ele, o coração, bate mais forte quando estamos apaixonadas. É uma pessoa, uma mulher escrevendo isso. Ele, o coração, bate mais forte. Peraí, o coração bate. Pergunto, bate como? Bate forte. Cuidado agora. Que esse vocábulo forte, ele trabalha para o verbo bater, indicando o modo como ele bate. Sabe o que acontece aqui, nessa palavra, nessa questão? Ser ou não ser?
Tem hora que o forte é uma característica de alguém. Já vou ilustrar mais uma vez para você, já já. Tem hora que o forte é característica, professor, mas aqui ele não é característica. Aqui ele é como o coração bate. Então, sabe o que vai ser aqui? Ele vai ser um advérbio. Ele era um adjetivo naturalmente, mas ele se transforma em advérbio ao trabalhar para o verbo, indicando circunstância de modo. Eu coloquei intensidade, desculpa, não é intensidade, é modo. Advérbio de modo. Não vou nem editar isso aqui, vou deixar assim mesmo. Ele não é advérbio de intensidade. Ele bate como, não é quanto bate, tá? Não é quanto, é forte. Bate forte, é o modo como bate, advérbio de modo. E o que o advérbio de modo faz aqui? Ó? Também não é tonificar, não. Indica o modo como ele bate. Você quer ver interessante que quando o adjetivo se transforma em advérbio, e, calma, só vai me ouvindo, vai fazendo as anotações, tá? Vai anotando aí. Vai chegar uma hora que eu vou trabalhar com advérbio com você, aqui dentro desse nosso curso básico. Uma das temporadas será a temporada em que vamos falar do advérbio, e aí eu vou confrontar de novo advérbio versus adjetivo. E uma coisa muito importante que você tem que ter em mente é que advérbio é neutro, não tem gênero nem número. Então, por exemplo, se eu falasse assim dos corações, por exemplo, se eu levasse esse ele para o plural, ficaria assim, ó, eles batem, e com o forte não ia acontecer nada. Eles batem forte. Não vai falar assim, eles batem fortes. Percebe que é horrível falar assim? Ó, eles são fortes, característica. Então flexiona para concordar com o substantivo ou com o pronome. Elas são fortes. O forte como adjetivo não tem flexão de gênero, masculino ou feminino, mas tem flexão de número, singular, plural. Elas são fortes. Forte é uma característica delas. Adjetivo, flexiona em número. Mas elas, os corações, batem forte. Não flexiona, você está vendo? É o adjetivo adverbializado. Meu Deus, professor, o que você quer dizer com isso? Calma. Só vai me ouvindo. Adjetivo era a sua natureza, era a sua classificação natural. Mas no contexto, ele não está trabalhando para o ser em si, não. Ele trabalha para o verbo. Opa, então se ele é parceiro agora do verbo, ele não é mais adjetivo, ele é um advérbio. Tá? E é o que acontece aqui. Esse vocábulo forte é um advérbio. Advérbio de modo. E eu pergunto. Ah, agora que eu saquei, cara. Putz. Ó, eu nem vou editar, tá? Às vezes eu faço umas coisas que eu esqueci do que eu fiz aqui. Eu estou falando que esse bate aqui, que esse forte é advérbio de modo, tá? Mas o que eu falo aqui, na caixinha, não é sobre o forte, é sobre o mais, tá? Eu quero dizer que ele é, sim, advérbio de intensidade. Tá bem? Eu não vou nem editar isso agora aí, vou deixar assim mesmo. Eu mesmo fiz um negócio e esqueci do que eu estava falando. O forte vem e indica o modo que o coração bate. Agora, quanto forte ele bate? Mais forte. Então é o nosso advérbio de intensidade lá. Está tonificando, intensificando o modo como ele bate. Então quer dizer que o advérbio, professor, ele também pode trabalhar para um outro advérbio. Pode. O advérbio é uma classe que pode trabalhar para verbo, pode trabalhar para um adjetivo e pode trabalhar para um outro advérbio. O advérbio só não tem nada a ver com substantivo. Tá? E nessa frase, se eu levasse o ele para o plural, ficaria eles batem e com mais não acontece nada, e com forte também não acontece nada. E lá na frente ia flexar, né? Não, aí lá na frente tá outra frase. Eles batem mais forte. Eles batem como? Forte. Modo. E quanto forte? Mais. Intensifica. É o advérbio de intensidade, tá? Aqui, esse nosso mais é advérbio de intensidade. Então ele trabalha para uma classe que o sucede, que vem depois dele? Sim, mas ele não indica um atributo para essa classe. Quem indica atributo é adjetivo. Ele está intensificando essa classe que, por sua vez, nem substantivo é forte aqui, ó, nem adjetivo é advérbio de modo. Bacana? Só que você sabe que o próprio forte tem hora que é adjetivo. Você lembra de uma das questões que a gente fez aí atrás? Ó, um lutador bastante forte, falava assim, bastante forte e não sei mais o que lá, lembra? Esse forte vem e caracteriza o lutador. Então agora, lutador é o substantivo, forte voltou a ser adjetivo. Se fossem lutadoras, fortes, sofreria flexão. Agora, quanto forte? Bastante. Ó, advérbio. Advérbio de intensidade. Bastante. Intensificando adjetivo. Tá vendo? E nesses dois exemplos aqui, eu já mostro para você, né? Tudo bem que é bem pontual aqui, mas uma hora o advérbio vai ser a classe da vez, tá? Mostrando para você a natureza do advérbio. Tem hora que o advérbio trabalha para um verbo, tem hora que ele trabalha para um outro advérbio, e tem hora que ele trabalha para um adjetivo. Olha lá, as três classes para quem o advérbio pode trabalhar estão inseridas nesse exemplo aqui, tá? Mas calma, não se preocupe.
Claro que lá, naquele dia da sua prova, você já teria passado por todos esses caminhos junto comigo para poder chegar aqui e dizer, está aqui a resposta, letra D. Nessa alternativa, o termo até trabalha para o termo que vem o sucede. Só que não está dando um atributo para esse termo. Ele está intensificando esse termo. Né? É diferente das demais. Nas demais, o adjetivo vinha antes, atribuindo características ao substantivo que o sucede. Aqui embaixo, não. Aqui, o advérbio veio antes, mas intensificando o outro advérbio. Então, aqui está a resposta, letra D. Gostou? Calma. Estamos só na caminhada. Temporada 1. É a temporada do som. E por que som, professor? Você vai entender mais profundamente por que o som. Mas agora, no final, ser ou não ser? Ser adjetivo ou ser advérbio? Né? Ser substantivo ou ser adjetivo? Ser adjetivo ou ser substantivo? Depende muito do contexto. E a gente vai esbarrando nas classes aqui e vão trazendo uma e outra. E de repente chega uma hora que todas elas começam a trabalhar juntas. E isso é um processo que a gente vai criando. Fechou? Módulo básico, professor, é fácil. Olha, eu não vou fazer módulo básico porque é muito simples. Aham. É? Você está no lugar certo. Vamos caminhando que você vai ficar craque nisso. Beleza? Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Concreto ou abstrato? Eis a questão. Episódio 7. Te espero lá.